A equipe de governo do presidente Donald Trump realizou mudanças nos principais postos civis do Departamento de Defesa. A movimentação se fez na troca por pessoas consideradas leais a Trump. As trocas foram anunciadas pelo Departamento de Defesa cerca de 24 horas depois de o republicano demitir seu secretário da Defesa, Mark Esper. Ontem, em entrevista coletiva, o secretário de Estado, Mike Pompeo, disse que o segundo mandato do presidente Donald Trump virá depois de uma transição tranquila. O presidente e sua equipe acusam de fraude na apuração dessas eleições. E aí, Ana, o que a gente pode pensar a respeito dessa movimentação, dessas trocas aí promovidas pelo presidente Trump, Ana? É o famoso deep state aqui, né, Vitor? São pessoas aí que dentro dessa fase aí de recontagem, de alegações de fraudes em algum estado, ali dentro da Casa Branca, mostraram que dentro desses eventos todos aí em cada estado, começaram a remar contra as medidas de Donald Trump e da campanha de Donald Trump nesse processo aí. Hoje, mais uma notícia aqui, Vitor, que foi muito chocante, mas que, obviamente, a grande mídia aí jogou para debaixo do tapete, foi a informação de 562 mil votos em 37 estados foram transferidos. E aí, transferidos numa via só, de Donald Trump para Joe Biden. Só para você ter uma ideia, Vitor, só na Pensilvânia, 220 mil votos foram transferidos de Donald Trump para Joe Biden e 941 mil votos foram perdidos. Aí não especificamente perdidos para Donald Trump ou para Joe Biden, mas votos que não foram contabilizados para nenhum dos candidatos. Então, essa força-tarefa agora que se inicia nas batalhas estaduais, ela só está aumentando. Agora nós temos mais de 1.000 testemunhas também que já testemunharam sob juramento, dizendo que alguns observadores oficiais não foram autorizados a assistir à contagem, isso aí é protegido por lei. E já agora 3 funcionários dos Correios Americanos também já vieram a público dizer que seus supervisores pediram que eles colocassem a data retroativa, que no dia 4 de novembro, que eles carimbassem cédulas com a data retroativa de 3 de novembro. E parece que essas pessoas, muitas dessas pessoas aí que estão se desligando ou sendo desligadas da administração Trump, de alguma certa forma aí não estão compactuando ou ajudando em todas essas batalhas legais aí, que no mínimo elas precisam de investigação, né, Vitor? Se houve fraudes ou não, isso aí a gente só vai saber se se a justiça tiver aí em mãos, conseguir ter em mãos todas essas evidências aí que a campanha do presidente Trump está apresentando. E é exatamente isso que a democracia precisa, que as instituições elas sejam aí averiguadas e mostrar para a sociedade que elas têm um peso grande numa república sólida como os Estados Unidos, exatamente investigando quando há tantas denúncias assim de fraudes numa eleição tão importante como essa. Diga, Fiuza. Existia uma teoria, podia ser uma teoria conspiratória, né? Dizendo, a Covid é para tirar o Trump, né? Trump está batendo de frente com a China e estava mesmo, né? Não de uma maneira desleal, estava falando grosso, como fez com a Coreia do Norte, e aumentou a paz mundial a partir disso, distensionou. E com a China, na parte comercial, estava enfrentando o capitalismo pirata, né? Esses acordos bonzinhos aí, que estavam tornando a China os grandes compradores dos Estados Unidos, né? Então tinha essa teoria, a Covid é para tirar o Trump. Bom, eu achava e continuaria achando até hoje que isso é uma teoria conspiratória, mas o fato é que sobreveio a Covid, sobreveio um lockdown irracional. A Jane Fonda, não quero estigmatizar a Jane Fonda, grande atriz histórica, mas que está fazendo um papelão, querendo, né, fazer política, mas fazendo uma panfletagem rala, né? Mas tem a frase dela, a Covid é o presente de Deus.
E, de fato, o que a gente está vendo para as características eleitorais dos Estados Unidos da América em 2020 é que foi um presente, não sei se foi de Deus, mas que foi um presente para aqueles que queriam desalojar Trump do poder. Eu volto a dizer, não, isso foi um repúdio, foi um fora Trump, foi uma reação do país que não aguentava mais. O governo foi bem avaliado do início ao fim, né, com indicadores positivos do início ao fim, que promoveu inclusão social, inclusive, né, com perdão da redundância. Então, não havia essa possibilidade de uma reação, de um repúdio total, né? E aconteceu isso. As características que a Ana está descrevendo, né? Quer dizer, somam-se aquelas outras, mortos votando, uma eleição, uma bagunça. Uma bagunça. Mortos votando, softwares trocando votos de um candidato para outro, como a Ana também já relatou aqui, diversas cédulas só com a marquinha no Biden e todos os outros candidatos desprezados, cédulas que aparecem voadoras depois da eleição, né? Uma eleição para presidente que não se traduz não é simétrica, não concorda com a eleição para o legislativo, o que é absolutamente estranho. Então, existe uma eleição sob suspeita, né? O mal-estar é que, é claro, a imprensa toda dizendo que não há problema algum, apesar do procurador-geral já ter autorizado a investigação, eles não querem esperar. O Obama não quer esperar, né? Hoje em dia, a lei é a seguinte: o Obama não pode esperar. Ele já decretou que o poste dele, o Joe Biden, o poste do Obama, que virou um fenômeno eleitoral, já é o presidente, já anuncia, já declara, etc. E é só isso, Vitor. Temos que ver essa investigação até o fim, porque é uma eleição imunda e precisa ser averiguada até o fim. Diga, Zé. Eu fico com a parte em que a Ana fala das denúncias têm que ser investigadas, tem sim, e só a investigação e a comprovação é que pode dizer se houve ou não irregularidades. Por enquanto, o presidente eleito dos Estados Unidos com certeza, não tem nenhuma dúvida, Joe Biden. Eu acho que essa resistência de Donald Trump em iniciar o processo de mudança de governo, isso aí beira a uma resistência e eu já acho que configura, inclusive, uma instabilidade muito grande na política norte-americana. O federalismo norte-americano ele foi montado de tal forma, e havia inicialmente uma desconfiança muito grande entre todos, de tal forma que essa independência dos estados pudesse configurar a possibilidade de a qualquer momento um rompimento. Isso aí foi uma vacina. Os Estados Unidos não terá ditador. Estou vendo muita gente falando aí de que é preparativa para um golpe, que é uma tentativa de carimbo de desmoralizar as instituições e tal. Não existe essa possibilidade. Nos Estados Unidos não existe essa possibilidade porque a própria Constituição e os poderes estaduais, né, não permitem esse tipo de centralização da política. Então, eu acho o seguinte: o presidente eleito dos Estados Unidos, não defendo, não acho que vai melhorar, concordo com todos que disseram aqui, o Augusto, o Fiuza, de que quem comemora, que a esquerda que comemora a vitória de Joe Biden não entendeu nada. Ele foi eleito presidente dos Estados Unidos e não de Cuba ou de China, não é nada disso, é apenas discordâncias internas. Então, eu discordo, acho que o Donald Trump fez um bom governo, mas o resultado contabilizado, e não foi a imprensa que fez a apuração, a imprensa apenas somou, é uma máquina de somar, né? O presidente eleito é Joe Biden. O resto é tentativa de carimbar o governo dele como manchado por fraudes e ação política, que desestabiliza a política norte-americana. Diga, Ana. Bom, a gente só discordando um pouquinho aí do Zé, a gente até hoje nenhum estado oficialmente declarou Joe Biden o presidente dos Estados Unidos. Quem declarou que Joe Biden venceu a eleição foram apenas as televisões, a imprensa, a grande mídia.
E aí, tudo, claro, houve aí esse canto da sereia repetido aí por muita gente, mas o que nós temos que entender é que quando há uma contestação de alguma eleição, como houve em 2000, onde os democratas contestaram os resultados da Flórida e a eleição e o vencedor, né, que aí seria o George W. Bush, e Al Gore acabou contestando, a imprensa também declarou em 2000 o vencedor Al Gore. E o caso foi parar na Suprema Corte, e a Suprema Corte, na recontagem ali, várias recontagens, o país ficou parado 37 dias. Na recontagem, George W. Bush, então, foi declarado o presidente oficial. O que a gente tem que entender é que, oficialmente, ainda nenhum estado declarou Joe Biden vencedor daquele estado, oficialmente. Isso só acontece até dia 8 de dezembro. 8 de dezembro, todos os estados eles têm que apresentarem os seus delegados, que votarão no dia 14 de dezembro no colégio eleitoral, e o vencedor daquele estado. Até hoje, mesmo a imprensa aí declarando Joe Biden vencedor, oficialmente nenhum estado, mesmo até os estados democratas, não declararam Joe Biden vencedor. Eu acho que nós podemos criticar aí várias declarações de presidentes que falaram, já deram os parabéns para o Joe Biden, mas eu acho que nesse ponto o presidente Bolsonaro ele usou uma prudência correta, porque no ano de 2000, muitas autoridades aí entrando nesse canto da imprensa aí chegaram a dar os parabéns ao então candidato democrata Al Gore. E 37 dias depois eles tiveram que voltar atrás e dar os parabéns ao presidente que realmente foi eleito, George W. Bush. Então, para que nós tenhamos cuidado nessas eleições, nós precisamos esperar que os estados, então, oficializem o nome de Joe Biden, que nenhum estado ainda oficializou, ele apenas foi eleito pela grande maioria da imprensa, nos chamados aí race called. Eles chamaram, eles que cantaram aí os possíveis resultados de cada estado. Então agora é aguardar a oficialização de cada estado, quem é o vencedor de cada estado, porque os estados ainda estão contando cédulas e agora recontando cédulas, como a Geórgia, que já começou isso também. Algo mais só para fecharmos esse tema, Zé? Sim, só para dizer o seguinte, nem os estados e nem a imprensa declarou, a imprensa não declara, a imprensa soma votos. Se amanhã houver uma inversão na contagem de votos, será outra notícia, outra manchete, outros comentários e uma outra situação. No mais, o presidente Jair Bolsonaro não declarou, porque espera o resultado oficial. Como você disse, ainda não saiu. Estamos falando de contagem de votos. E o presidente está ao lado do presidente da Rússia e da China. Veja que situação. Então você tem razão. Se amanhã houver, aí será uma nova notícia, uma nova manchete, uma nova concepção. A imprensa não declara nada nem a ninguém, apenas noticia o que é.